A biblioteca do apartamento de Eduardo Cavalcante tinha cheiro de couro e de dinheiro velho, o tipo de cheiro que São Paulo reserva para os homens que nunca precisam levantar a voz para ser obedecidos. Valentina conhecia cada detalhe daquele cômodo, a estante de carvalho que ele mandara trazer de Portugal, a luminária de bronze com o cabo levemente torto que ele nunca mandara consertar, o globo terrestre de metal que girava pesado demais para ser decorativo, mas leve demais para ser útil. Ela conhecia a biblioteca melhor do que conhecia o próprio Eduardo, talvez porque os objetos ao menos não mentiam. Eram 11 da noite de uma quinta-feira quando ela voltou mais cedo do jantar com a diretora do instituto onde trabalhava voluntariamente. O jantar terminara às 10, o táxi chegara rápido, e Valentina subira os 32 andares pensando em tomar um banho longo e dormir. Não havia nada de dramático naquele momento. Ela não estava com pressentimento. Não havia música de fundo indicando que sua vida estava prestes a mudar de direção. Havia apenas o cansaço nos tornozelos por causa dos sapatos de salto e a vontade sincera de uma xícara de chá. A porta da biblioteca estava entreaberta. Valentina parou porque ouviu o nome do pai. O Monteiro não vai segurar muito tempo, disse a voz de Priscila, baixa mas sem nenhum sussurro, a voz de quem sabe que não há testemunha. O prazo vence em março. Se a gente não fechar antes disso, o banco entra e a gente perde a janela. Eu sei o prazo, respondeu Eduardo, e o tom dele não era o de um homem falando com uma amante. Era o tom de um homem falando com um sócio que está atrasando o cronograma. O problema não é o banco. O problema é que o Monteiro ainda acredita que a filha vai voltar e resolver. Enquanto ele acreditar nisso, ele não assina. Então a gente precisa garantir que ela não volte. Silêncio. Um silêncio de 4 ou 5 segundos que Valentina contou sem perceber, os dedos apertando a alça da bolsa até sentir o couro morder a palma da mão. Isso já está resolvido, disse Eduardo. Valentina abriu a porta. Não havia nada de explicitamente comprometedor na cena. Eduardo estava de pé atrás da mesa de terno ainda abotoado, com uma caneta na mão e papéis à frente. Priscila estava do outro lado, de vestido preto simples, os cabelos presos, com uma pasta fechada sobre o colo. Se alguém tivesse fotografado aquele momento, poderia parecer uma reunião de trabalho. Poderia, mas Valentina viu a caneta na mão de Eduardo pausar por exatamente um segundo antes de ele levantar os olhos, e naquele segundo ela viu o cálculo, não o susto, não a culpa. O cálculo de quanto ela havia ouvido e o que fazer com essa informação. Foi esse segundo que quebrou tudo. Não o vestido de Priscila. Não a hora da noite. Não o fato de que sua melhor amiga estava sozinha com seu marido em uma biblioteca fechada às 11 da noite. Foi o segundo de cálculo nos olhos dele antes de ele decidir qual expressão usar. Valê, disse ele, e a expressão que escolheu foi surpresa mas sem culpa. Você voltou cedo. O jantar acabou cedo. Ela sorriu. Era um sorriso pequeno, exato, que não chegava aos olhos e não precisava chegar. Oi, Pri. Priscila levantou os olhos com aquela competência que Valentina sempre admirara. A mulher sabia compor o rosto em qualquer situação. Oi, Val. A gente estava revisando umas coisas de trabalho. Sabe como é, Eduardo não consegue desligar. Sei, disse Valentina. Eu sei como ele é. Não havia ironia explícita na frase. Ou havia ironia em cada sílaba, tão bem distribuída que se tornava invisível. Valentina colocou a bolsa sobre a cadeira perto da porta, a mesma cadeira onde ela sempre colocava a bolsa ao chegar em casa, e disse que estava com dor de cabeça e ia dormir. Eduardo disse que já ia. Priscila disse boa noite com a voz de quem já está mentindo há tempo suficiente para não sentir mais o esforço. Valentina fechou a porta do quarto, sentou na beirada da cama, e ficou quieta por um tempo que ela não conseguiu medir depois. O terreno do pai. O prazo de março. Asterisco garantir que ela não volte. Asterisco. Ela conhecia o terreno. Era uma área de 4 alqueires no interior do estado, herdada da avó materna, que o pai levara décadas tentando regularizar a documentação. Nos últimos 2 anos, enquanto ela estava casada com Eduardo, o pai mencionara algumas vezes que havia interessados. Eduardo inclusive ajudara a intermediar conversas, o que parecia natural, porque Eduardo conhecia todo mundo em São Paulo que valia a pena conhecer.
Na época, Valentina achará que era generosidade do marido. Agora ela estava recalculando. Ela não chorou. Percebeu isso mais tarde, ao lembrar da noite. Em nenhum momento os olhos arderam. O que ela sentiu foi algo mais frio, mais parecido com a sensação de um quebra-cabeça cujas peças de repente fazem sentido, mas revelam uma imagem que ninguém pediu para ver. Valentina não dormiu naquela noite. Ficou deitada com os olhos abertos no escuro enquanto Eduardo chegou ao quarto, trocou de roupa, deitou ao lado dela e adormeceu com a facilidade dos homens que não carregam culpa como peso. Ela ficou escutando a respiração dele ficando mais lenta e pensando, não no que fazer, mas em asterisco como asterisco fazer. Havia uma diferença enorme entre as duas perguntas, e ela sabia disso porque o pai sempre dissera que os Monteiros não brigavam de frente. Eles esperavam o momento certo. Na manhã seguinte, Eduardo acordou às 6h30 como sempre, foi à academia como sempre, voltou às 8 e encontrou a cama já arrumada e o café feito. Valentina estava na sala com uma xícara na mão e uma expressão tão normal que ele relaxou os ombros que ela percebeu que haviam estado tensos. "Você tá bem?" ele perguntou. "Tô ótima", ela disse. "Vai trabalhar. Hoje deve ser dia cheio." Ele foi. E enquanto o elevador descia com Eduardo dentro, Valentina abriu a gaveta do escritório dela, tirou o caderno onde ela anotava senhas e documentos importantes, e começou a listar o que precisaria levar e o que poderia ser reconstruído depois. Ela não ligou para Priscila, não mandou mensagem, não confrontou. Não fez nada daquilo que parte dela queria fazer. A parte que sabia que Priscila era sua amiga de infância, que tinham crescido juntas no mesmo bairro de Campinas, que Priscila havia segurado sua mão no hospital quando a mãe morreu. Essa parte dela merecia o confronto. Mas Valentina era filha de Hélio Monteiro, e Hélio Monteiro tinha um ditado: asterisco, nunca avise o inimigo que você está saindo da guerra. Asterisco. Às 2h daquele dia, com Eduardo ainda no escritório e a diarista saindo às 3, Valentina tinha uma mala média, um notebook, os documentos que importavam, e a certeza de que não havia nada mais naquele apartamento que fosse dela de verdade. Ela deixou o anel sobre o contrato de prestação de serviços que Eduardo tinha sobre a mesa, um contrato qualquer, não um contrato de casamento, porque ela não queria drama simbólico, queria apenas deixar claro que ela não estava esquecendo, estava largando. Havia uma diferença entre as duas coisas também. Na porta ela virou uma vez. A biblioteca estava com a porta fechada. O globo de metal parado. A luminária de bronze com o cabo levemente torto iluminando uma mesa de ninguém. Valentina pegou o elevador, saiu do prédio pelo estacionamento, chamou um carro no aplicativo. E quando o motorista perguntou se ela estava bem porque ela estava sorrindo, ela disse que estava indo visitar o pai. Era verdade. Era a coisa mais verdadeira que ela havia dito em muito tempo. Neste ponto, o capítulo 1 está abaixo do piso de 2.520 palavras, adicionando cenas para atingir o mínimo. O apartamento do pai ficava em Campinas, a 90 minutos de São Paulo por rodovia, e Valentina passou os 90 minutos com o telefone virado para baixo no banco do carro e os olhos na janela. O motorista era um homem de uns 50 anos que gostava de rádio sertanejo e não tentou conversa, o que ela agradeceu em silêncio. A paisagem entre as duas cidades era aquele tipo de São Paulo que os cartões postais ignoram: postos de gasolina, galpões logísticos, outdoors de loteamentos que prometiam qualidade de vida em letras enormes demais para serem incríveis. Valentina olhava tudo sem ver nada, porque o que ela estava vendo estava dentro da cabeça. O prazo vence em março. Era novembro. Ela tinha 4 meses, se o prazo que Priscila mencionara fosse real. E havia poucas razões para Priscila mentir naquela conversa. Ela não sabia que estava sendo ouvida. O problema era que Valentina ainda não sabia exatamente o que estava em jogo. Sabia o terreno, sabia o nome do banco, sabia que Eduardo estava no meio. Mas não sabia a extensão, não sabia quem mais estava envolvido, não sabia se o pai havia assinado alguma coisa sem perceber o que estava assinando. Hélio Monteiro era um homem inteligente, mas era um homem que confiava nas pessoas que amava, e Eduardo Cavalcante havia se tornado parte da família com uma naturalidade tão perfeita que Valentina agora se perguntava se alguma coisa havia sido natural de verdade desde o início.
Ela conhecera Eduardo numa recepção de uma construtora, há 3 anos. Ele tinha 36, ela tinha 28. Ele era exatamente o tipo de homem que ela havia aprendido a admirar sem confiar. Seguro de si de um modo que não precisava de aprovação, com aquela qualidade rara de ouvir de verdade o que você dizia antes de responder. Na época, ela achará que ouvir era sinal de respeito. Agora ela entendia que ouvir também era uma técnica de coleta de informação. Tinham namorado 8 meses antes de ele pedir casamento. O pedido foi simples, sem restaurante caro, sem anel escondido no champanhe. Ele simplesmente perguntou numa tarde de domingo no apartamento dela, enquanto ela regava as plantas. Ela dissera sim porque parecia a decisão mais óbvia do mundo. Priscila havia dito que Eduardo era perfeito demais para ser real, e Valentina havia rido e chamado a amiga de cínica. O carro entrou em Campinas pouco depois das 5 da tarde. A casa do pai ficava num bairro residencial tranquilo, uma casa de alvenaria com jardim na frente que a mãe havia cuidado por 23 anos e que o pai ainda regava toda manhã com a mangueira, mesmo que as plantas já soubessem crescer sozinhas. Valentina pediu para o motorista parar na esquina. Precisava de 1 minuto antes de entrar. Ficou na calçada olhando para a janela da sala. A luz estava acesa. Provavelmente o pai estava assistindo ao Jornal das 6, como fazia desde sempre, com um copo de suco de laranja que ele mesmo espremera porque não confiava em suco de caixinha. Valentina sentiu algo apertar no meio do peito, não tristeza, mas aquela versão adulta de saudade que dói mais do que a saudade comum, porque você está olhando para algo que ainda existe e percebendo como estava perto de perdê-lo sem ter percebido que estava em risco. Ela entrou sem avisar. O pai levantou do sofá quando ouviu a porta, e a expressão dele passou por 3 fases em menos de 2 segundos. Surpresa, alegria, e então a leitura silenciosa de pai que percebe que a filha chegou com uma mala e um sorriso que está segurando demais. Val, ele abriu os braços. Ela foi até ele e ficou quieta por um momento, com o rosto no ombro dele que cheirava a café e ao sabonete que ele usava há 40 anos. Depois recuou, pegou na mão dele e disse: "Pai, eu preciso que você me conte tudo sobre o terreno da vovó. Tudo. Do começo." Hélio Monteiro tinha 61 anos, cabelos brancos nos tempos e uma dignidade tranquila que Valentina sempre admirara. Ele a olhou com os olhos que a conheciam desde que ela tinha 2 dias de vida e disse: "Senta, vou fazer café." Sentaram na cozinha com o café e ficaram 2 horas conversando. O que Valentina descobriu naquelas 2 horas foi suficiente para reorganizar completamente o quebra-cabeça que ela vinha montando desde a noite anterior. O terreno tinha sido avaliado por uma empresa que Eduardo indicara. O pai não vira problema, porque Eduardo era o genro. A mesma empresa havia apresentado uma proposta de compra por um valor abaixo do mercado, justificando com dificuldades de regularização que o pai ainda não compreendia completamente. Eduardo havia dito ao pai que estava acompanhando o processo e que ele podia confiar. O pai havia confiado. "Eu não assinei nada ainda", o pai disse. "Mas tô com pressão, Val." O advogado que o Eduardo indicou disse que se eu não fechar até março o banco pode entrar com reintegração de uma dívida antiga que eu nem sabia que existia. Valentina ficou quieta por um momento. Depois perguntou com cuidado: "Essa dívida antiga?" O Eduardo explicou de onde ela veio. O pai franziu a testa. Disse que era um problema de documentação que precisava de regularização. Disse que o escritório dele podia resolver junto com a venda. Ela assentiu devagar. O café estava frio. Ela bebeu mesmo assim. "Pai", ela disse, "não vende nada. Não assina nada." Não atende mais o advogado que o Eduardo indicou. "Você me ouve? O que aconteceu? Eu vou te explicar tudo", ela disse. "Mas primeiro eu preciso de uns dias para entender a extensão do que está acontecendo." "Você confia em mim?" Ele a olhou como olhava desde que ela tinha 6 anos e apresentava planos mirabolantes com uma convicção desproporcional à idade. "Sempre confiei." "Então tá bom." Ela levantou, lavou as xícaras e disse: "Eu vou ficar aqui uns dias." "Pode ser. O teu quarto nunca mudou", ele disse. Valentina dormiu naquela noite num colchão antigo com um edredom que cheirava a naftalina, e dormiu melhor do que havia dormido em meses. Não porque estava aliviada,
Porque pela primeira vez em muito tempo ela sabia exatamente onde estava e exatamente quem era o inimigo. E quando você sabe essas duas coisas, o descanso vem com uma clareza que nenhum apartamento de cobertura em São Paulo conseguia dar. 2 anos sem olhar para trás. 23 meses depois, Valentina Monteiro entrou na sede da Venus Capital Management em Pinheiros com 15 minutos de antecedência, o que era seu hábito, e foi recebida pela recepcionista com aquela combinação de deferência e curiosidade que ela havia aprendido a identificar como o olhar que as pessoas dão para alguém que chegou de fora mas já está claramente em outro nível. A Venus era um fundo de investimento de médio porte fundado por 2 mulheres que haviam saído do Itaú com capital próprio e uma lista de clientes que ninguém esperava que fossem, embora com elas. Valentina havia chegado ao fundo como analista sênior 18 meses antes, vinda de um curso acelerado que ela fizera em paralelo com o trabalho numa consultoria de M&A em Campinas, 18 meses de acordar às 5 da manhã e dormir à meia-noite, de ler cada documento sobre o caso do pai com a mesma atenção que dava às análises de mercado, de construir, com uma paciência que surpreendia até ela mesma, uma segunda versão de si mesma que era mais precisa do que a original. Ela havia descoberto, naqueles primeiros meses em Campinas, que tinha uma aptidão natural para identificar estruturas de manipulação financeira. Talvez porque havia vivido dentro de uma por tempo suficiente para reconhecer o padrão. O advogado que Eduardo indicara para o pai havia construído uma dívida fictícia com documentação real, o tipo de esquema que exigia acesso a cartórios e um tabelião disposto, e que deixava rastros se você soubesse onde procurar. Valentina aprenderá onde procurar. Não havia tocado em Eduardo desde o dia em que saiu do apartamento. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação, nenhum processo de divórcio iniciado por ela. Ela simplesmente havia desaparecido do radar dele, o que ela sabia que o incomodaria muito mais do que uma briga. Eduardo Cavalcante era o tipo de homem que processava as pessoas como variáveis numa equação. Enquanto você reagia de forma previsível, ele sabia onde você estava na conta. Valentina havia saído da equação completamente. E ela sabia por fontes que havia cultivado com cuidado que isso perturbava. A reunião da manhã era com Roberto Assunção, sócio minoritário de uma construtora de médio porte que havia sido cliente de Eduardo 3 anos atrás e saíra da sociedade em termos que Roberto descrevia como não exatamente voluntários. Valentina havia encontrado o nome de Roberto numa cadeia de documentos sobre uma holding que aparecia nos bastidores do esquema que envolveu o pai, não como cúmplice, mas como outra vítima, alguém que havia sido empurrado para fora antes que ela fosse empurrada. Roberto tinha 52 anos, cabelos cortados rente, e o tipo de cansaço nos olhos de quem passou 2 anos brigando na justiça por algo que deveria ser óbvio. Quando Valentina entrou na sala de reuniões, ele estava de pé perto da janela, olhando para a rua lá embaixo com as mãos nos bolsos. Dona Valentina. Ele a cumprimentou com um aperto de mão firme. Roberto, obrigada por vir. Ela sentou, abriu o notebook e foi direto ao assunto, porque aprenderá que Roberto Assunção não tinha paciência para conversa introdutória. Eu trouxe a cadeia de documentos que a minha equipe mapeou. Quero saber se você reconhece algum desses nomes. Ela girou o notebook para ele. Roberto se inclinou sobre a mesa, ajustou os óculos e passou os olhos pela lista. Quando chegou ao 4º nome, parou. Priscila Drummond. Ele disse o nome como quem diz o nome de uma dor crônica. Você a conhece. Ela apareceu como consultora na época em que eu estava saindo da sociedade. Na época eu achei que ela estava só fazendo o trabalho dela. Ele fechou os olhos por um segundo. Ela foi quem redigiu o acordo que eu assinei. Eu deveria ter lido com mais calma, mas estava sob pressão e o prazo era absurdo. Valentina sentiu. Ela conhecia o prazo absurdo. Era uma das ferramentas favoritas do esquema. Criar urgência artificial para que a pessoa tomasse decisões sem tempo de pensar. O que você precisa de mim? Roberto perguntou. Preciso que você formalize o que me contou em depoimento, no momento que eu ainda vou definir. E preciso de uma coisa específica: o nome da empresa que intermediou o acordo que você assinou. Eu tenho uma suspeita, mas preciso de confirmação. Roberto foi até a pasta que havia trazido, tirou uma folha e empurrou pela mesa.
Valentina olhou para o nome impresso e sentiu aquele calafrio específico de quando uma hipótese se torna fato. Era a mesma holding que aparecia nos documentos do pai. A estrutura era idêntica. Priscila havia usado o mesmo esquema, com mínimas variações, em pelo menos 2 casos que Valentina havia rastreado. Provavelmente havia mais. Você falou em um momento que ainda vai definir, Roberto disse. Qual é o plano? Valentina fechou o notebook. Tem uma assembleia de acionistas da Cavalcante Investimentos marcada para daqui a 3 meses. Eduardo vai usar essa assembleia para aprovar a aquisição do terreno do meu pai, junto com outros 2 ativos que eu ainda estou mapeando. Eu preciso estar nessa assembleia com qualidade jurídica para fazer isso travado. E você tem essa qualidade? Ainda não. Ela sorriu pela primeira vez em toda a reunião. Mas vou ter. O que Roberto não precisava saber, o que ninguém precisava saber ainda, era que Valentina nunca havia assinado a transferência das cotas que Eduardo incluíra no acordo de separação que ele havia preparado unilateralmente. Ele havia enviado os papéis pelo escritório de advocacia, e ela simplesmente não havia respondido. Em São Paulo, silêncio não era consentimento. E um advogado experiente havia confirmado para ela, 6 meses antes, que as cotas que Eduardo havia tentado mover eram tecnicamente ainda dela, porque sem a assinatura dela, a transferência não existia. Eduardo sabia disso ou não sabia? Valentina não tinha certeza. O Eduardo que ela havia conhecido era meticuloso demais para cometer um erro desse tamanho. Mas o Eduardo que havia confiado em Priscila como sócia também havia cometido o erro de subestimar o que Priscila queria de verdade, que não era Eduardo. Era tudo que havia ao redor de Eduardo, incluindo o acesso que ele dava a negócios e acionistas que ela sozinha nunca conseguiria. Depois da reunião com Roberto, Valentina almoçou sozinha num japonês que ficava a 2 quarteirões do escritório, com o telefone na mesa e o olho no mapa mental que ela vinha construindo há 18 meses. Havia 3 peças que ainda estavam soltas. A primeira era a extensão total da dívida fictícia que havia sido construída em torno do terreno do pai. Ela tinha os documentos base, mas não o valor exato que seria apresentado. A segunda era a identidade do investidor final por trás de Priscila. Ela sabia que havia alguém acima de Priscila na cadeia, alguém com capital suficiente para montar o esquema, mas o nome ainda escapava. A terceira era mais pessoal. Ela ainda não sabia se Eduardo havia entrado no esquema sabendo de tudo desde o início ou se havia sido parcialmente manipulado também. Essa terceira peça era mais difícil porque era a única que ainda a afetava de uma forma que ela não conseguia tornar completamente fria e analítica. Havia uma diferença entre um homem que a havia usado conscientemente como peça de acesso ao pai desde o primeiro dia, e um homem que havia começado algo real e havia se deixado corromper pelo caminho. Ela precisava saber qual dos dois era verdadeiro antes do dia da assembleia, porque isso determinaria a estratégia final. A resposta veio de uma fonte que ela não esperava, Camila, a assistente pessoal de Eduardo há 7 anos, que havia pedido demissão 4 meses atrás depois de uma discussão que os funcionários do escritório descreviam como feia. Valentina havia cultivado esse contato com cuidado, sem pressão, da mesma forma que regava as plantas do pai, um pouco de atenção regular, sem forçar crescimento. Camila ligou naquela tarde enquanto Valentina ainda estava no restaurante. Você me perguntou uma vez se eu sabia quando ele conheceu Priscila de verdade, Camila disse sem preâmbulo. Não quando apresentou para você, quando de verdade. Valentina ficou quieta. Foi antes de conhecer você, Camila disse. 6 meses antes. Eu vi o nome dela na agenda dele antes de você existir na história. A ligação durou mais 30 minutos. Quando Valentina desligou, o sashimi estava em temperatura ambiente e ela não havia comido nada. Ela pediu a conta, saiu para a calçada e ficou parada no sol de dezembro de São Paulo por um momento, com os óculos escuros cobrindo os olhos que não estavam chorando mas que precisavam de um segundo de escuridão mesmo assim. Então ela colocou o celular no bolso, chamou o carro e foi para o escritório. Havia trabalho a fazer. Quando ele percebeu que ainda queria, o evento de abertura do Fundo Atlântico Sul aconteceu numa quinta-feira à noite num rooftop em Itaim Bibi, com vista para a cidade que parecia bonita demais de cima para revelar o que havia lá embaixo.
Valentina havia sido convidada por Fernanda Rocha, uma das sócias da Vênus, que tinha relação com 2 dos gestores do novo fundo. Era o tipo de evento onde todo mundo estava lá para ser visto sendo visto, o que Valentina normalmente evitava, mas aquela noite era diferente. Ela tinha informação de que Eduardo Cavalcante estaria presente. Ela havia escolhido o vestido com a consciência de quem escolhe uma ferramenta, verde musgo escuro, corte limpo, sem nenhum detalhe que pedisse atenção, mas com o tipo de presença que tornava a atenção involuntária. Os cabelos estavam presos de um jeito simples que tinha custado 40 minutos para parecer que havia custado 2. Valentina havia aprendido nos últimos 2 anos que invisibilidade estratégica era uma das habilidades mais subestimadas que existiam. Você não precisa ser lembrada como a pessoa mais bonita da sala, você precisa ser lembrada como a pessoa que o interlocutor não conseguia desviar os olhos. Chegou sozinha, pegou uma taça de água com gás que passou por champanhe para quem não prestasse atenção, e gastou os primeiros 20 minutos circulando com a leveza de quem não está procurando ninguém. Eduardo estava perto do bar quando ela ouviu. 2 anos haviam feito algo com ele que ela não havia esperado. Não o desgastaram, o aguçaram. Ele estava com os cabelos um pouco mais curtos, o terno cortado com a precisão que sempre foi sua marca, e conversava com 2 homens de um jeito que revelava que estava sendo charmoso por escolha e não por necessidade. Ele era, objetivamente, o tipo de homem que a maioria das pessoas numa sala como aquela teria ao lado. Valentina sabia disso porque havia sido uma dessas pessoas, e sabia também que a consciência desse fato não mudava nada do que havia entre eles, apenas tornava mais claro o que havia sido desperdiçado, que era também uma informação útil. Ela decidiu não ir até ele. Ficou do outro lado da sala, conversou com Fernanda, cumprimentou 2 gestores que ela conhecia por e-mail e nunca havia encontrado pessoalmente e esperou. Demorou 40 minutos. Ela sentiu o momento em que ele a viu, porque estava olhando para outro lado, mas tinha aprendido a sentir quando alguém ajusta a atenção na direção dela. Havia uma qualidade diferente no silêncio, como quando o vento muda de direção antes de você perceber com a pele. Valentina. A voz era a mesma, baixa, segura, com aquela qualidade de sempre soar como a frase mais importante do momento. Ela virou devagar. Eduardo. Ela inclinarou a cabeça levemente, como quem encontra um conhecido de trabalho. Não sabia que você estava aqui. Era mentira. Ele sabia que era mentira. Ela sabia que ele sabia. Mas as convenções sociais de um rooftop em Itaim Bibi não permitiam que nenhum dos 2 dissesse isso em voz alta. Então eles ficaram naquele espaço de fingimento educado que é onde as conversas mais importantes costumam acontecer. Você está bem, ele disse, e era metade constatação, metade pergunta, e Valentina reconheceu o tom porque já o havia ouvido antes. Era o tom que ele usava quando estava processando algo que o desestabilizava levemente, mas que ele não ia admitir. Estou ótima, ela disse. Você? Tocando. Ele fez um gesto vago com o copo. Vi seu nome na Vênus. Li alguns artigos que você assinou. Ah, é? Ela soou genuinamente neutra, o que era um feito considerável. Achou interessante? Achei preciso, ele disse. Você sempre foi analítica, mas agora tem uma camada a mais, de alguém que entende o que está por baixo dos números. Era um elogio. Era também, sem que ele percebesse, uma descrição exata do que ela havia se tornado, e do porquê. Valentina bebeu um gole da água com gás e disse: 2 anos é tempo suficiente para aprender muita coisa. Algo passou no rosto dele. Rápido, quase invisível, mas ela estava olhando com atenção. Não era culpa, ela havia desistido de esperar culpa dele. Era algo mais próximo do desconforto de quem percebe que a referência que achava que entendia mudou de coordenadas. A gente podia tomar um café, ele disse. Tem muita coisa que ficou em aberto. Tem, de fato. Ela o olhou com a mesma calma com que olhara para a lista de documentos na reunião com Roberto. Mas agora não é o momento certo. Ela viu que ele ia dizer algo mais, e foi então que Priscila apareceu. Entrou pelo elevador com um grupo de 3 pessoas, de vestido vermelho e a expressão de quem chegou exatamente na hora que pretendia chegar. Valentina percebeu o exato momento em que Priscila a identificou na sala, porque o passo dela ficou levemente mais calculado, como uma pessoa que ajusta o equilíbrio antes de pisar num chão escorregadio.
Priscila havia mudado nos 2 anos. Estava com mais dinheiro visivelmente, o tipo de mudança que o dinheiro faz quando vem rápido demais, tudo mais polido do que o natural, com um verniz que ainda não havia assentado completamente. Ela cruzou a sala na direção dos dois com um sorriso que era perfeito demais para ser espontâneo. Val, ela abriu os braços. Que surpresa! Valentina não recuou. Deixou o abraço acontecer, sentiu o perfume caro de Priscila, e quando se separaram olhou para ela com a mesma expressão de encontro amigável que havia usado na porta da biblioteca 2 anos antes. Pri. Quanto tempo! Demais! Os olhos de Priscila faziam o que os olhos de Priscila sempre fizeram. Liam a situação com velocidade de processamento que Valentina agora reconhecia como competência profissional, não intuição feminina. Você sumiu do mapa. Apareci de volta, Valentina disse simplesmente. A conversa durou mais 5 minutos com Eduardo silencioso ao lado, e Valentina passou esses 5 minutos fazendo exatamente o que havia planejado fazer caso encontrasse Priscila naquela noite, nada de especial. Nenhuma frieza evidente, nenhum calor falso, nenhuma informação. Priscila saiu da conversa sem conseguir ler o que Valentina estava fazendo ali, o que era precisamente o objetivo. Quando as duas se separaram e Valentina ficou novamente sozinha com Eduardo, ele a olhou com uma expressão diferente da anterior, mais tensa. Você foi ao evento porque sabia que eu ia estar aqui, ele disse, e dessa vez não era pergunta. Fui porque Fernanda me convidou. Ela devolveu o olhar sem piscar, mas fico feliz que esteja aqui. Teremos que conversar em breve de qualquer forma. Tem questões jurídicas pendentes que eu precisarei resolver. Que questões? As cotas que nunca foram transferidas, ela disse, com a voz tão tranquila que parecia estar falando sobre a previsão do tempo. Eu nunca assinei a transferência, então juridicamente ainda estou na estrutura. O silêncio que se seguiu durou 2 segundos. No rosto de Eduardo, ela viu a sequência, cálculo, recalibração e então, pela primeira vez desde que o conhecia, uma expressão que ela não conseguia ler completamente. Não era raiva. Não era o cálculo frio que ela havia visto na biblioteca. Era algo mais perturbado, como um mapa que de repente não batem com o terreno. Valentina, ele disse. Boa noite, Eduardo. Ela sorriu, o mesmo sorriso pequeno e exato da noite da biblioteca, e foi encontrar Fernanda do outro lado da sala. Quando o carro passou pela Faria Lima na volta, o celular de Valentina vibrou. Mensagem de um número que ela havia bloqueado 2 anos atrás, mas que havia desbloqueado 3 dias antes porque precisava saber se ele tentaria contato depois do evento. Precisamos conversar. Sério. Ela leu, deixou a mensagem em visto, e colocou o celular no bolso. 2 semanas depois, o advogado do pai recebeu uma notificação que Valentina havia esperado, mas esperava que demorar mais. A holding por trás do esquema havia protocolado a documentação da dívida fictícia no cartório, o que significava que o prazo para contestação começava a correr. Valentina ligou para Roberto. Ela acelerou, ela disse. Priscila? Ela me viu no evento e entendeu que o tempo está mais curto do que ela achava. Valentina estava de pé na janela do escritório, olhando para Pinheiros lá embaixo. O que significa que eu também preciso acelerar. Você está pronta? Ela pensou nas 3 peças que ainda estavam soltas quando havia almoçado sozinha no japonês. A primeira estava quase fechada. Ela tinha os documentos da dívida fictícia e o valor. A segunda, o nome do investidor acima de Priscila. Ela ainda estava mapeando, mas havia chegado ao nome que aparecia repetidamente nas margens. Sandro Veiga, ex-sócio de uma incorporadora que havia falido de forma conveniente 3 anos antes e reaparecido em outra estrutura. A terceira, a questão de quanto Eduardo sabia. Ela havia respondido para si mesma na noite do evento. A expressão dele, quando ela mencionou as cotas, era a expressão de alguém que não sabia. O que não o tornava inocente de outras coisas, mas reorganizava o mapa. Preciso de mais 10 dias, ela disse para Roberto. 10 dias você tem. Eram 10 dias para a assembleia. Tudo que ele não sabia que ela sabia asterisco. A sala de reuniões da Cavalcante Investimentos no 28º andar da torre na Faria Lima tinha paredes de vidro fosco e uma mesa oval de madeira escura que comportava 12 cadeiras.
Na manhã da assembleia, 10 cadeiras estavam ocupadas quando Valentina Monteiro entrou pela porta às 9h03, com uma pasta preta embaixo do braço e o crachá de acionista impresso em papel timbrado pelo escritório de advocacia que havia confirmado seus direitos 6 dias antes. A recepcionista havia tentado brecá-la no corredor. Valentina havia entregado a carta do advogado com um sorriso e continuado andando. Eduardo estava na cabeceira da mesa. Quando viu Valentina entrar, o copo de água que ele segurava parou no meio do caminho para a boca. Ao lado dele, Priscila estava sentada em segunda posição, com uma pasta aberta à frente e uma caneta entre os dedos que deixou de girar no momento em que seus olhos encontraram Valentina. Os outros 8 presentes eram acionistas, advogados ou executivos que Valentina havia pesquisado um por um nos últimos dias. Dos 10, ela estimava que 3 estavam diretamente envolvidos no esquema, 4 não sabiam de nada, e os outros 3 sabiam o suficiente para ser incômodos, mas não o suficiente para ser réus. Esta é uma assembleia restrita, disse Marcos Pinheiro, o advogado de Eduardo, levantando da cadeira com a velocidade de quem foi treinado para criar obstáculos físicos. Quem a autorizou? Valentina colocou a pasta sobre a mesa com um movimento tranquilo e retirou o primeiro documento, 3 páginas grampeadas com o carimbo do cartório. Sou acionista minoritária da Cavalcante Investimentos com base nas cotas registradas no contrato social de 2021, nunca formalmente transferidas por ausência de minha assinatura e do registro correspondente. Ela falou sem elevar a voz, com o tom de quem está lendo uma instrução de uso, precisa, sem emoção, absolutamente clara. Tenho direito de participar e de voto em qualquer deliberação que afete o patrimônio societário. Se houver contestação, o processo pode ser suspenso até decisão judicial, o que vai levar entre 6 e 18 meses. Ela sentou na única cadeira vaga que ficava diagonalmente oposta a Eduardo. Ou podemos continuar. Marcos Pinheiro olhou para Eduardo. Eduardo estava olhando para Valentina com uma expressão que ela não havia visto nele antes. Não calculista, não composta. Era a expressão de um homem que está recalculando em tempo real e percebendo que algumas das premissas básicas da conta estão erradas. Continue, Eduardo disse. Para Valentina, não para Marcos. Valentina abriu a pasta e distribuiu cópias. Cada pessoa na mesa recebeu um conjunto de 12 páginas grampeadas. Ela aguardou 20 segundos enquanto as pessoas olhavam para as primeiras linhas e então começou a falar. O item 1 da pauta de hoje é a aprovação da aquisição do terreno Monteiro, área rural de 4 alqueires no interior de São Paulo, por intermédio da holding Veiga e Associados. Ela usou o nome da holding com o mesmo tom de todos os outros nomes. Antes de deliberarmos sobre esse item, preciso apresentar informações sobre a estrutura por trás dessa holding que são relevantes para a decisão dos acionistas. Priscila não se moveu. Valentina havia aprendido a ler Priscila em silêncio, e o que aquela imobilidade dizia era: ela está avaliando quanto eu sei e o que pode ser contido. A Veiga e Associados foi constituída em 2022 por Sandro Veiga. Valentina continuou, anteriormente sócio da construtora Meridiano, que encerrou atividades em 2020 após uma série de transações que resultaram na saída compulsória de acionistas minoritários. Ela virou a página. A metodologia usada na Meridiano é idêntica à metodologia usada na tentativa de aquisição do terreno Monteiro. Construção de dívida fictícia com documentação em cartório, pressão de prazo artificial e advogado intermediário indicado pela parte interessada. Ela olhou para Marcos Pinheiro, que neste caso é o Dr. Pinheiro, cujo escritório faturou R$240 mil da Veiga e Associados nos últimos 18 meses. O silêncio na sala tinha textura agora. Valentina podia sentir as diferentes qualidades do silêncio de cada pessoa. O silêncio confuso dos que não sabiam, o silêncio calculista dos que sabiam e estavam medindo dano, e o silêncio específico de Priscila, que era o silêncio de alguém que está procurando a saída de emergência num cômodo que acabou de se fechar. Isso é uma acusação séria, Marcos disse. Sua voz tinha perdido um pouco da segurança anterior. É uma constatação documentada. Valentina virou para a página 7 e apontou para a tabela. Os valores estão na coluna da direita com as datas de transferência e o CNPJS de origem e destino.
A documentação completa está com o escritório Nogueira e Associados, que protocolará na Receita Federal e no Ministério Público esta tarde caso esta Assembleia aprove a aquisição ou caso qualquer tentativa seja feita de contestar minha participação aqui hoje. Um dos acionistas, Valentina, identificou como Geraldo Souza, que ela havia classificado como não sabia de nada, se inclinou para a frente. Isso significa que a dívida do terreno é falsa? Significa que a documentação que sustenta a dívida foi produzida com o objetivo de pressionar a venda, não de registrar uma obrigação real. Valentina o olhou diretamente. O que para o senhor como acionista, significa que qualquer deliberação aprovada com base nessa documentação expõe a Cavalcante Investimentos à responsabilidade solidária. Geraldo Souza recuou na cadeira como se a mesa tivesse ficado quente. Valentina virou a última página do conjunto distribuído. O documento final que vocês estão segurando é o depoimento de Roberto Assunção, ex-sócio da construtora Meridiano, descrevendo em detalhe a mesma metodologia aplicada ao caso dele em 2019. Ela pousou as mãos sobre a mesa. Roberto está disponível para audiência na próxima semana. Foi então que Priscila falou. E Valentina percebeu pelo tom que ela usou, não defensivo, não agressivo, mas com uma qualidade fria e precisa que era quase profissional demais para aquele momento, que Priscila havia estado preparando isso enquanto a apresentação acontecia. O depoimento do Roberto Assunção menciona o escritório do Dr. Pinheiro, Priscila disse. Não menciona meu nome. Não menciona, Valentina concordou. E a documentação que você apresentou sobre a Veiga e Associados mostra uma estrutura que conecta Sandro Veiga ao Dr. Pinheiro. Priscila pausou. Meu nome também não aparece nessa estrutura. Não aparece nos documentos que distribuí agora, Valentina disse. Ainda, o asterisco ficou na sala como um objeto físico. Priscila não piscou. Antes de qualquer coisa ser protocolada, Priscila disse, com a voz que ela usaria numa negociação, eu precisaria ter acesso a essa documentação adicional que você mencionou. Eu sei. Valentina olhou. E você vai ter, no momento e no foro adequados. Eduardo havia ficado em silêncio desde que autorizara a continuação. Valentina havia estado ciente da qualidade do silêncio dele ao longo de toda a apresentação, não o silêncio vazio de quem não está entendendo, mas o silêncio denso de um homem que está montando o mapa a partir de informações que chegam em ordem inversa à que ele esperava. Quando Valentina terminou de falar, ele foi o primeiro a dizer algo. Suspendo a deliberação do item 1. Eduardo disse. A assembleia é encerrada para hoje. Marcos Pinheiro abriu a boca. Eduardo olhou, e Marcos fechou a boca. Os acionistas começaram a se levantar com aquela energia desconfortável de pessoas que não sabem se devem dizer algo, ou se a melhor estratégia é sair o mais rápido possível. Em 3 minutos, a sala tinha se esvaziado até restar Eduardo, Priscila e Valentina. Priscila levantou os papéis da mesa com calma, fechou a pasta e disse, eu vou precisar falar com meu advogado. Claro, Valentina disse. Priscila saiu sem dizer mais nada. Seus passos no corredor eram medidos, sem pressa, o que Valentina reconheceu como autocontrole profissional. Ela não estava fugindo, estava recuando para reagrupar. Eduardo e Valentina ficaram sozinhos na sala de reuniões com as 12 páginas espalhadas sobre a mesa e o silêncio da Faria Lima 28 andares abaixo. Eduardo ficou de pé olhando para os documentos por um longo momento. Depois levantou os olhos para ela e Valentina viu nele algo que havia esperado ver e que ainda assim a atingiu mais do que havia calculado, não raiva, não a compostura de sempre. Era uma versão mais desnuda do homem que ela havia conhecido, a camada de controle fina demais agora para esconder o que estava por baixo. Você sabia antes de sair, ele disse. Não era acusação. Era constatação. Sabia parte, ela disse. O resto levou 2 anos. E você foi embora sem dizer nada. Ele fez uma pausa. Porque se você dissesse, eu saberia o que você estava fazendo. Exatamente. Ele assentiu devagar, como quem confirma uma hipótese que doía mais correta do que errada. A Priscila, ele disse. Eu sabia que ela tinha interesses próprios. Não sabia a extensão. Eu sei que não sabia, Valentina disse. E era verdade, ela havia chegado àquela conclusão e a havia usado como dado, não como absolvição. Mas você sabia do acordo com o pai.
Você sabia que havia interesse no terreno e não me contou. Eu estava tentando fechar o negócio, ele disse, e a frase soou, mesmo para ele, menos substancial do que havia soado em sua cabeça. Ela viu ele reconhecer isso. Eu sei, ela disse novamente. O silêncio que veio depois era diferente dos outros. Não era o silêncio de uma sala de reuniões no final de uma assembleia. Era o silêncio de duas pessoas que estão olhando para o mesmo mapa e vendo destruição diferente em pontos diferentes. O que acontece agora? Eduardo perguntou. A Priscila vai tentar me oferecer algo para eu não protocolar o restante da documentação. Valentina começou a recolher os papéis da mesa. E vai descobrir que não tem o que me oferecer que me interesse. E eu? Ela parou com os papéis na mão e o olhou diretamente. Você vai decidir se vai ficar do lado dela ou do lado certo. Ela colocou os papéis na pasta. Eu precisarei saber isso nos próximos dias. Ela saiu da sala com a pasta embaixo do braço, passou pelo corredor com os mesmos passos que havia entrado, desceu os 28 andares no elevador sozinha, saiu pela porta giratória do edifício para o calor seco do meio-dia na Faria Lima, e só quando entrou no carro com vidros fechados ela permitiu que os ombros descessem e a respiração viesse mais funda. Não era alívio. Era um momento específico depois de uma aposta grande, quando você ainda não sabe o resultado final, mas sabe que não poderia ter jogado de forma diferente. O celular vibrou. Mensagem de Eduardo. Tem coisas que eu preciso te contar. Sobre a Priscila. Sobre mim. Me dá essa chance. Asterisco. Valentina leu a mensagem uma vez. Depois outra. Depois colocou o celular na bolsa e disse para o motorista o endereço do escritório. Havia ainda uma peça se movendo no tabuleiro que ela ainda não controlava completamente. E Priscila Drummond não era o tipo de pessoa que recuava sem tentar uma última jogada. O telefonema de Priscila chegou na manhã seguinte, às 8h42, enquanto Valentina estava tomando café no escritório com Roberto Assunção e a advogada Marta Nogueira, que havia conduzido o processo jurídico das cotas e agora estava coordenando o protocolo no Ministério Público. Ela vai ligar hoje, Roberto havia dito na noite anterior. Priscila é calculista demais para deixar passar a noite sem tentar algo. Valentina havia concordado. Havia também passado parte da noite pensando no que Priscila tinha a oferecer e o que Priscila tinha a ameaçar, porque eram duas coisas diferentes, e preparar resposta para as duas sem confundir era o tipo de trabalho que exigia que a cabeça estivesse fria e o estômago também. Ela atendeu na terceira chamada. Priscila, Val. A voz de Priscila tinha aquela qualidade que Valentina havia aprendido a reconhecer como Priscila no modo profissional. Neutra, sem textura, o tipo de voz que não deixa pegada emocional para ser usada contra ela depois. Podemos nos encontrar? Pode falar agora. Uma pausa pequena do tamanho de uma avaliação. Prefiro pessoalmente. Eu não. Valentina fez sinal para Marta, que ativou o gravador na mesa. Era legal, o advogado de Valentina havia confirmado, desde que uma das partes soubesse. O que você quer, Pri? Outra pausa, maior desta vez. Valentina imaginou Priscila do outro lado do telefone, no escritório ou apartamento que ela não conhecia, fazendo a mesma leitura de silêncio que ela mesma fazia. Duas mulheres que haviam aprendido a mesma habilidade de lados opostos da mesma situação. Eu tenho informação sobre o seu pai, Priscila disse. Sobre uma transação que ele fez em 2016 que não está nos registros que você apresentou ontem. Valentina não respondeu imediatamente. Deixou o silêncio trabalhar. Uma transação que, se vier a público no contexto do processo que você está abrindo, Priscila continuou, vai complicar a posição jurídica dele de uma forma que vai ser muito difícil de resolver rapidamente. Roberto olhou para Valentina. Valentina olhou para a xícara de café na sua frente. Você está me dizendo que vai usar informação sobre o meu pai como barganha, Valentina disse, com a voz tão plana que poderia estar confirmando um pedido de entrega. Estou dizendo que há implicações que seria prudente considerar antes de protocolar qualquer coisa, Priscila disse. Prudência de sua parte. E da minha? Que tipo de transação? Uma venda de cotas sem um registro adequado na época, no momento em que o seu pai estava passando por dificuldades financeiras que ele provavelmente não te contou. Uma pausa calculada. Eu tenho os documentos.
Você fecha o processo e eles ficam comigo. Valentina ficou quieta por 4 segundos. Marta Nogueira estava olhando para ela com uma expressão que perguntava o que fazer. Roberto estava com os braços cruzados. O que Priscila havia descrito era real ou fabricado? Essa era a pergunta central, e Valentina precisava respondê-la antes de qualquer outra coisa. Ela conhecia o histórico financeiro do pai com a intimidade de alguém que havia passado 2 anos estudando cada documento que a família havia guardado. Em 2016, o pai havia passado por um período difícil depois de uma seca severa que afetou uma das propriedades que ainda administrava. Havia vendido algumas cotas de uma pequena empresa agrícola para cobrir custos. Valentina sabia disso. Sabia também que a regularização daquela venda havia ficado incompleta por um período de meses antes de ser resolvida. Era exatamente o tipo de irregularidade que existia em muitas famílias, que não era ilegal no fundo, mas que era complicada o suficiente para ser veaponizada por alguém que soubesse como apresentá-la. Priscila sabia, e Priscila tinha os documentos. Valentina sentiu o que sentirá na calçada de Campinas 2 anos atrás, não o impulso do choro, mas a qualidade específica de uma decisão que precisava ser tomada agora, sem tempo adicional para pensar, com as informações que havia naquele momento. Vou ligar para você em 1 hora, Valentina disse, e desligou. Roberto abriu a boca. Valentina levantou uma mão. Deixa eu pensar. Ela ficou de pé junto à janela por 8 minutos, que ela contou porque o relógio na parede tinha um tic-tac audível. Marta e Roberto esperaram. A questão não era se Priscila ia usar os documentos se Valentina não recuasse. Priscila ia usar. Essa era a natureza de Priscila. Ela nunca blefava com cartas que não tinha. Portanto, os documentos existiam e seriam usados. A questão era qual era o dano real e se havia uma forma de conter esse dano que não exigisse que Valentina abandonasse o processo. Marta, ela disse, virando da janela. Se a venda de cotas de 2016 tiver sido regularizada depois, ainda que com atraso, qual é a exposição real do meu pai? Marta franziu a testa pensando. Depende de quanto tempo levou e de como foi feita a regularização. Se foi feita corretamente, a exposição é baixa. Seria mais um problema de imagem do que jurídico. Incômodo, mas não fatal. E se a gente protocolar tudo amanhã, antes que a Priscila tenha tempo de fazer qualquer movimento com esses documentos? Roberto entendeu antes de Marta. Você retira o elemento surpresa dela. Se o processo já estiver em andamento e a documentação sobre o terreno e a holding já estiver registrada, Valentina disse, qualquer tentativa de Priscila de levantar uma questão sobre transações passadas do meu pai vai parecer o que é, uma retaliação de uma parte que está sendo investigada. Ela olhou para Marta. É isso? Juridicamente sim. Marta assentiu devagar. A questão é o custo de imagem imediato para seu pai se alguém pegar os documentos dela e publicar antes que a gente consiga contextualizar. Eu sei. Valentina pegou o celular. Vou ligar para o meu pai agora. A conversa com Hélio Monteiro durou 20 minutos. Valentina contou tudo sem atenuar. A ameaça de Priscila, os documentos que provavelmente existiam, e a decisão que ela estava considerando tomar. O pai ouviu em silêncio até o fim. Você já sabe o que quer fazer, ele disse, quando ela terminou. Quero saber como você está. Estou bem, Val. Havia algo sólido na voz dele, a dignidade tranquila que ela havia admirado a vida toda. Não fiz nada ilegal. Fiz algumas coisas com pressa que precisavam de mais cuidado, mas não fiz nada ilegal. Se isso vier a público, a gente explica. Pode ficar difícil por um tempo. Coisas difíceis passam, ele disse. Você me ensinou isso nos últimos 2 anos, aliás. Não eu para você. Valentina ficou quieta por um momento. Tá bom, ela disse. Protocola amanhã, ela disse para Marta. Tudo. Às 10h30 da manhã, ela ligou de volta para Priscila. Não tem acordo, Valentina disse. O processo segue. A pausa do outro lado durou mais do que as anteriores. Você está ciente das consequências para o seu pai? Estou. Valentina sentiu a firmeza da decisão, que não era a firmeza de quem está certa de que vai vencer, mas a firmeza de quem escolheu o lado certo e vai ficar nele independente do resultado. E para você também, Pri. O que a gente fizer agora, as duas vamos carregar.
Priscila desligou sem responder. O protocolo foi feito na manhã seguinte, às 9 horas, na sede do Ministério Público em São Paulo. Valentina estava presente junto com Marta Roberto e mais 2 depoentes que haviam sido identificados nos últimos dias, ex-funcionários da construtora Meridiano que haviam assinado declarações sobre a metodologia usada nos processos de saída compulsória de sócios. Às 11, quando a documentação ainda estava sendo processada pelo cartório do MP, o celular de Marta tocou. Ela atendeu, ouviu por 30 segundos, e olhou para Valentina com uma expressão que Valentina aprendeu a reconhecer como problemas novos. O que foi? Valentina perguntou quando Marta desligou. Alguém protocolar uma liminar esta manhã bloqueando os documentos relacionados à Holding Veiga e Associados. Marta falou devagar, medindo o impacto. Pedido de sigilo sobre os documentos com base em segredo de negócio. Juiz aceitou de forma cautelar. Valentina ficou quieta. Quem pediu a liminar? O advogado da Veiga e Associados. Marcos Pinheiro. Roberto estava em pé a 2 metros e ela viu a mandíbula dele firmar. Valentina ficou olhando para os documentos na mesa à frente, a pilha de papéis que representava 2 anos de trabalho, e sentiu o peso de um obstáculo que ela havia calculado como possibilidade, mas esperado que não acontecesse. A liminar não destruía o processo, mas complicava, criava atraso, e dava a Priscila e a Sandro Veiga tempo que eles usariam para movimentar ativos e criar mais distância entre eles e a estrutura que Valentina havia documentado. Cada semana de atraso custava algo. Quanto tempo para contestar a liminar? Ela perguntou para Marta. Com recurso normal, 2 semanas. Com pedido de urgência bem fundamentado, talvez 6 dias. Então vamos pedir urgência. O fundamento precisa ser sólido, Marta disse. O juiz que aceitou a liminar vai querer ver motivo concreto para acelerar. Valentina pensou. A liminar havia sido pedida com base em segredo de negócio, o que era um argumento defensável para documentos corporativos em contextos normais. Para derrubá-la com urgência, ela precisava mostrar que manter os documentos sob sigilo causava dano imediato e concreto a terceiros identificados, e que esses terceiros não tinham outro mecanismo de proteção disponível. O pai, o terreno, o prazo de março, o prazo da dívida fictícia do terreno do meu pai, ela disse. Se os documentos ficarem bloqueados, a holding vai usar o prazo como argumento para avançar com a reintegração antes que a gente possa contestar com as provas. Isso é dano imediato e concreto a terceiro identificado. Marta abriu o notebook e começou a digitar. Funciona. Vou escrever o pedido agora. Roberto sentou ao lado de Valentina enquanto Marta trabalhava. E se não der certo mesmo assim? Ele perguntou, em voz baixa. Era uma pergunta justa. Valentina ficou com ela por um momento antes de responder. Se não der certo, eu ligo para o Eduardo. Roberto a olhou. Você disse que não ia contar com ele. Não disse que não ia usar o que ele tem. Ela olhou para a mesa. Se ele tem informação independente sobre a Priscila, e a mensagem que ele mandou diz que tem, e se ele está disposto a formalizá-la, isso cria um segundo caminho que a liminar não bloqueia. Porque vem de uma fonte diferente. Roberto assentiu devagar. Você se preparou para essa hipótese. Eu me preparei para várias hipóteses. Ela bebeu um gole do café que estava frio. Essa é a que eu esperava não precisar usar. O pedido de urgência foi protocolado às 2 da tarde. Às 4, o juiz havia designado audiência para o dia seguinte às 8 da manhã para ouvir as 2 partes. Era mais rápido do que qualquer um havia esperado, o que poderia ser bom ou ruim dependendo do humor judicial daquele dia. Na tarde daquele dia, enquanto Marta preparava os argumentos para a audiência, Valentina ficou sentada sozinha na sala de reuniões da Vênus Capital com o celular na mão e a mensagem de Eduardo na tela. Tem coisas que eu preciso te contar. Sobre a Priscila. Sobre mim. Me dá essa chance. Asterisco. Ela ficou olhando para a mensagem por um tempo suficientemente longo para que a tela escurecesse uma vez. Depois digitou. Amanhã às 18. O endereço que você conhece. Asterisco. O endereço que Eduardo conhecia era o escritório da Vênus, porque era o único lugar onde ela o receberia que era território neutro e profissional.
Ela não ia recebê-lo no escritório do advogado, que seria formal demais. E ela definitivamente não ia encontrá-lo em lugar nenhum que sugerisse qualquer outra coisa que não fosse o que precisava ser. Uma conversa com consequências jurídicas e emocionais que precisavam ser mantidas em cômodos separados até que ela soubesse quais eram quais. A audiência na manhã seguinte durou 45 minutos. O advogado de Marcos Pinheiro argumentou o segredo de negócio com competência. Marta argumentou o dano imediato ao Hélio Monteiro com mais competência ainda. E o documento-chave foi a notificação oficial do prazo de março que a própria holding havia enviado ao pai, o que tornava impossível argumentar que não havia urgência real. O juiz levantou a liminar às 9h40 da manhã. Valentina recebeu a notícia no corredor do MP por mensagem de Marta, e ficou parada olhando para a parede de mármore bege do corredor por um momento que não foi longo, mas que precisou ser vivido. Roberto estava ao lado dela. Conseguimos. Essa parte, ela disse. Tem mais. Eduardo vá Valentina. Eduardo chegou pontualmente às 6 da tarde, o que ela havia esperado dele. Pontualidade era uma das poucas coisas dele que ela nunca havia precisado recalibrar. A sala de reuniões da Vênus estava vazia a essa hora, com a luz da tarde de verão de São Paulo entrando pelas venezianas meio fechadas e criando listras no piso de cimento. Valentina estava de pé perto da janela quando ele entrou. Ela havia trocado o terno do dia por algo mais simples, que foi uma decisão consciente. Ela não queria que essa conversa parecesse mais uma reunião de trabalho. Eduardo pousou um envelope fechado sobre a mesa antes de dizer qualquer coisa. Isso é o que eu tenho sobre a Priscila, ele disse. Independente de você usar ou não, independente de qualquer outra coisa que aconteça. Eu devia ter agido com isso antes. Ele fez uma pausa. Não agi porque achei que podia controlar a situação sem causar uma explosão. Eu estava errado. Valentina olhou para o envelope, mas não o tocou ainda. Ela queria que essa parte viesse primeiro, sem o conteúdo do envelope como intermediário. O que está dentro? Ela perguntou. E-mails entre a Priscila e Sandro Veiga de 2021 para cá. Ele ficou de pé do outro lado da mesa, sem tentar diminuir a distância. Eu tinha acesso ao servidor porque o e-mail dela era corporativo da Cavalcante. Eu li por acidente primeiro, não quis acreditar no que vi, e depois li de propósito porque precisava saber a extensão. Ele olhou para ela. O nome do seu pai aparece em 23 mensagens. Valentina sentiu. Havia algo no tom dele que era diferente de tudo que ela havia ouvido nos 3 anos de relacionamento. Não o Eduardo que compunha cada frase para o efeito máximo, mas um homem descrevendo o que havia feito sem edição. Você sabia do terreno, ela disse. Não era uma acusação nova, mas ela precisava que ele respondesse de frente agora, não no modo assembleia. Sabia que havia interesse no terreno, ele disse. Pensei que era um negócio legítimo. Eu indiquei o advogado porque confiava no Marcos na época, não porque soubesse do esquema. Ele parou, mas eu também não perguntei o suficiente. Não perguntei porque o negócio era conveniente para Cavalcante e eu preferi não procurar o que podia complicar. Era uma confissão parcial, e ela reconheceu a parcialidade com clareza. Ele estava sendo honesto sobre a extensão da sua culpa sem inflar o que não era culpa. Era a versão mais honesta que ela havia ouvido dele em toda a história que eles tinham juntos. Quando você entendeu o que eu sabia? Ela perguntou. Na noite do Rooftop. Ele ficou quieto por um momento. Quando você mencionou as cotas sem emoção. Uma pessoa que está furiosa menciona as cotas com raiva. Uma pessoa que está com dor menciona com dor. Você mencionou como uma coordenada no mapa. Ele olhou para ela. Eu fiquei 2 semanas tentando entender o mapa que você estava usando. E chegou a alguma conclusão? Cheguei à conclusão de que você havia construído algo enquanto eu estava tentando resolver algo, e que eram 2 coisas completamente diferentes. Ele fez uma pausa. Eu estava tentando resolver o que havia dado errado entre a gente. Você estava resolvendo o que havia dado errado antes de a gente existir. Valentina ficou olhando para ele. Havia uma precisão nessa frase que a surpreendeu, não porque ele não fosse inteligente, nunca havia duvido disso, mas porque era a primeira vez que ele demonstrava ter mapeado o problema a partir do ponto de vista dela e não do ponto de vista dele. Por que você foi até mim na noite da biblioteca?
Ela perguntou. A primeira vez. O jantar. Você sabia quem eu era? Ele ficou quieto por mais tempo do que ela esperava. Essa era a pergunta que havia ficado sem resposta nos 2 anos, a que ela havia respondido para si mesma com base em evidências, mas que nunca havia ouvido da boca dele. Eu sabia que o seu pai tinha aquele terreno, ele disse devagar. A Priscila mencionou o nome Monteiro numa conversa. Mas eu não fui ao jantar procurando você. Ele olhou diretamente para ela. Quando eu a encontrei, eu estava com uma lista de nomes que eu deveria seguir e escolhi não seguir. Eu sei que isso não resolve nada. Mas é verdade. Valentina ficou com isso por um momento. Eu nunca sei, ela disse depois, se é melhor ter começado de um lugar ruim e mudado de ideia, ou ter começado de um lugar bom e escolhido um caminho ruim. As 2 versões doem de jeitos diferentes. Eu sei. Ele ficou quieto. E não tenho como provar qual é verdadeira. Só posso dizer o que está acontecendo agora. O que está acontecendo agora? Ele caminhou ao redor da mesa, não rapidamente, e ficou de pé a uma distância que era respeitosa, mas não distante. O tipo de distância onde você pode ver o rosto da outra pessoa sem precisar que ela deixe você chegar perto. Agora ele disse, eu sei que fiz escolhas que causaram dano ao seu pai e a você. Que fiquei do lado errado por tempo suficiente para que o lado errado causasse dano real. Que a mulher que eu via todos os dias havia construído uma vida inteira em paralelo, porque eu não havia criado um ambiente onde ela pudesse confiar em mim. Ele pausou. Eu não estou aqui pedindo que você esqueça isso. Não tenho como pedir isso. O que você está pedindo? Estou perguntando, ele disse, com uma distinção que ela notou, se existe um ponto de partida, não de onde a gente parou. Um ponto de partida de verdade. Valentina ficou olhando para ele por um tempo que não era calculado, mas que precisava existir. Ela pensou no quarto de Campinas com o edredom de naftalina. Nos 18 meses de acordar às 5 da manhã, na sala de reuniões na Faria Lima com os papéis distribuídos e o silêncio das 12 pessoas. Na calçada do MP de manhã com a notícia da liminar levantada. Pensou no apartamento dela em Pinheiros que ela havia alugado há 1 ano e havia decorado com a lentidão de quem aprende a gostar de coisas por si mesma. No globo de metal do apartamento de Eduardo que nunca havia servido para nada. Na luminária com o cabo torto que nunca havia sido consertada. Ela não sabia se era possível começar de um ponto de partida de verdade com uma pessoa que havia estado no mapa errado. Sabia, que não era certeza suficiente para uma resposta definitiva em nenhuma direção. Eu preciso que o protocolo seja concluído primeiro, ela disse. E que a situação do meu pai esteja resolvida. Com tempo e com calma. Eu sei. E eu precisaria que você entregasse esse envelope para Marta pessoalmente esta semana. Já estava planejando fazer isso. Ele olhou para ela. Mais alguma coisa? Valentina pensou por um momento. Depois, manda consertar aquela luminária do seu apartamento. Eduardo ficou quieta por 2 segundos. Depois, pela primeira vez em toda a conversa, uma expressão que não era o Eduardo controlado, mas o Eduardo que ela havia visto em flashes raros e que agora reconhecia como o mais real dos dois. Uma surpresa pequena, e então algo que chegava mais perto de alívio do que qualquer outra palavra que ela tinha disponível. A do cabo torto? Ele perguntou. Essa? Eles ficaram em silêncio por um momento que não era desconfortável. A luz das venezianas havia mudado de cor com o entardecer, de amarelo para laranja, e São Paulo lá embaixo continuava sendo São Paulo, indiferente e barulhenta, com toda a sua feiura e grandiosidade intactas. Obrigada, Eduardo disse. Ela sabia que não era obrigada pela conversa. Era obrigada por uma coisa que não tinha nome preciso, pelo fato de que ela havia ficado com o suficiente de abertura para que esta conversa fosse possível. Ainda não, ela disse, com um tom que não era uma recusa mas um ainda não real com toda a sua diferença. Mas estamos conversando. Ele pegou o envelope da mesa. Eu entrego para Marta amanhã cedo. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Valentina. O processo correu por mais 4 meses após o protocolo no Ministério Público. Os e-mails entregues por Eduardo foram a peça que conectou Priscila Drummond diretamente a Sandro Veiga com evidência suficiente para converter a investigação administrativa em processo criminal.
Marcos Pinheiro negociou colaboração em troca de pena reduzida e forneceu depoimento que detalhou mais 2 casos com a mesma metodologia em outras cidades do interior paulista. Priscila não colaborou. Contratou o melhor escritório de advocacia criminal de São Paulo, lutou cada etapa com a mesma frieza calculista que havia caracterizado tudo o que ela havia feito antes. O processo ia demorar, como todos os processos demoram no Brasil, mas estava em andamento e havia provas suficientes para que a conclusão não fosse uma questão de asterisco se asterisco mais de asterisco quando asterisco. No cartório, em uma tarde de março, o mesmo março do prazo fictício que havia sido o começo de tudo, Hélio Monteiro regularizou definitivamente a documentação do terreno da avó de Valentina. Ela estava ao lado dele quando ele assinou, com uma caneta que o pai guardava desde o nascimento dela, e quando o tabelião carimbou o documento, o pai a olhou com os olhos que ela conhecia há 31 anos. Sua avó ia gostar de você, ele disse. Valentina segurou a mão dele e não disse nada, porque havia coisas que não precisavam de resposta. O apartamento em Pinheiros tinha uma janela que dava para um trecho de araucária que alguém havia plantado nos anos 60 sem saber que a árvore ia crescer até ultrapassar os prédios ao redor. Valentina havia comprado 2 plantas novas naquele mês, não porque precisasse, mas porque havia percebido que gostava de cuidar de coisas que cresciam devagar. Era uma descoberta tardia e completamente sua. Eduardo ligou numa sexta-feira à noite, quando ela estava regando as plantas novas. Não era a primeira vez que ele ligava depois da conversa no escritório da Vênus. Haviam estabelecido o hábito de se falar uma vez por semana, sobre o processo primeiro, depois sobre outras coisas, com a lentidão de 2 pessoas que estão aprendendo uma língua nova com vocabulário antigo. A luminária foi consertada, ele disse, sem preâmbulo. Ela parou com o regador na mão. Faz quanto tempo que estava torta? Desde que mudei para o apartamento, ele disse. 6 anos. E você só consertou agora. Você só pediu agora. Valentina colocou o regador sobre a mesa, foi até a janela e ficou olhando para a araucária que crescia devagar sem saber que alguém nos anos 60 havia tomado aquela decisão pequena com consequências que se espalhavam no tempo. Eu vou estar no evento na terça, ela disse. Na Faria Lima. Se você também estiver, a gente pode tomar aquele café que você sugeriu no rooftop. A pausa que se seguiu tinha a qualidade de alguém escolhendo com cuidado o que fazer com uma oferta pequena que significava mais do que o tamanho dela sugeria. Eu vou estar, Eduardo disse. Tá bom, ela disse. Boa noite. Boa noite. Ela desligou. Continuou olhando para a araucária por mais um tempo, com o telefone na mão e a sensação de que não havia resolução limpa para o que havia acontecido, que não havia como subtrair o dano e ficar só com o que era bom, e que isso não era o fim de nada mas o começo de uma coisa cujo nome ela ainda não precisava saber para que ela existisse. São Paulo continuou sendo São Paulo lá fora. As plantas cresciam devagar. A luminária de Eduardo finalmente estava consertada. E Valentina Monteiro, filha de Hélio Monteiro, neta de uma mulher que havia plantado 4 alqueires de história num cartório de interior, fechou a janela, foi fazer chá, e dormiu bem.